Olá pessoal, muito bom dia. Quem fala com vocês é Luiz Gabriel Deganucci, técnico em agropecuária, estudante de agronomia, como vocês estão? Bem, no videozinho de hoje a gente vai dar continuidade no metabolismo celular, focando especialmente em fotossíntese, a responsável pelo sequestro de carbono e a produtividade vegetal. Fica aí, não sai não, assiste o vídeo até o final, um conteúdo bastante bacana no final do vídeo. Beleza? Aguenta aí, até daqui a pouquinho. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bem, falando aqui hoje de fotossíntese dentro daquela sequência de vídeos que a gente falou no vídeo anterior sobre o metabolismo celular. E hoje, não menos importante, sim um dos mais, é a fotossíntese, a responsável onde sequestro de carbono, nutrientes, transformando em energia, ATP, para as plantas de modo geral. Beleza? Bem, o que é realmente a fotossíntese, né? É um processo físico-químico, que assim como passei no vídeo anterior, que transforma nutrientes, né, oriundos do solo, né, onde a planta bebe esses nutrientes, assim como falamos já em outros vídeos, e junto com a reação que ocorre dentro da organela citoplasmática, chamada cloroplasto, é ela que vai transformar isso em glicose e posteriormente ela também transforma isso em ATP. Né? Quando eu tenho ali a respiração celular, ela transforma a glicose, o amido, o açúcar em ATP, e quando ela está fazendo fotossíntese, ela está guardando essa reserva. Basicamente é essa a história, beleza? Em cima disso, né, nós temos algumas situações bastante importantes. Algumas plantas, né, alguns tipos de plantas elas são mais eficientes em relação à fotossíntese e outras plantas elas são menos eficientes em relação à fotossíntese. Existe sim essa discrepância em relação à velocidade ou à qualidade da obtenção de energia através da fotossíntese. Então, basicamente, nesses grupos, nessas situações, nós temos ali dois grupos principais, que é a planta de fotossíntese tipo C3 e a planta com fotossíntese do tipo C4. Ok, Luiz, bacana, qual que é a diferença? Bem, a grosso modo, plantas que têm a fotossíntese do tipo C3, que é ali a soja, o trigo, as árvores no modo geral, o que acontece? Quando está acontecendo ali o metabolismo da fotossíntese, né, quando a planta recebe muito carbono, muitas vezes ela acaba, entre aspas, se perdendo na metabolização, onde a gente também tem uma coisa chamada fotorrespiração, porque a planta também absorve oxigênio do ar junto com o carbono, né? Afinal de contas, ela faz trocas gasosas através de osmose e difusão, ok? Para a gente ter uma ideia sobre isso daí. Então, o que acontece? Muitas vezes, na hora de acontecer ali o metabolismo, né? O químico responsável, né? Por fazer essa alteração, vamos colocar dessa maneira, ela é chamada de rubisco, tá? Que é o responsável por fazer esse metabolismo. Então, o que acontece? Então, na hora dela fazer, criar, pegar o gás carbônico, né? E pega os outros lá, juntam, acontece reação química e física, e tem ali liberação de água, oxigênio e glicose, basicamente, e tem outros compostos no meio dessa brincadeira, acaba saindo ali uma respiração junto às vezes. Né? Então, por quê? Porque ele acaba se perdendo na hora de fazer ali, montar as moléculas ali, do que ele pega, do que ele deixa de pegar, e acaba acontecendo na fotorrespiração. Isso é um problema? Não, no fundo não é um problema, porque grande parte das árvores que a gente tem ali faz o tipo C13. E olha bem, nós temos árvores milenares no nosso planeta, né? No Brasil e afora. Tá? A soja por si também ela é do tipo C13, então ela acaba sendo um pouco mais lenta em relação à fotossíntese, apesar que ela é muito eficiente também, tá? Mas comparado com o C4, ela deixa um pouco a desejar, vamos colocar dessa maneira, não seja um problema. Já as do tipo C3, né, temos uma cultura muito impactante ali,
que é o milho, né? Então, o milho, ela tem a C4, né? O tipo de fotossíntese C4. Então, o que acontece na C4? A C4 não tem essa situação, né? Ela não tem essa perda de eficiência, tá? E uma coisa muito importante, comparado com o C3 com o C4, é que assim, se no C3 a planta tiver um estresse de calor muito alto, ela fecha os estômatos, né? Então ela para de fazer a troca gasosa e ela também cessa a fotossíntese. Por quê? Porque eu não tenho reserva de carbono, né? E vai acontecer ali a fotorrespiração. Já nas plantas do tipo C4, mesmo com os estômatos fechados, como ela tem guardado, né, vamos colocar assim, numa salinha, né, dentro da célula, uma quantidade absurda, né, de carbono, né, de gás carbônico, o que acontece? Mesmo com os estômatos fechados, ela ainda consegue fazer a fotossíntese, ou seja, as coisas ainda acabam acontecendo dentro das plantas que são de fotossíntese do tipo C4, que é muito interessante, é muito bacana. Bem, eu vou colocar aqui uma imagenzinha para eludicar um pouco isso que eu estou falando para vocês em relação à fotossíntese. Não vai ser separado C3 e C4, mas só para a gente ter uma ideia. Tá? E então isso daí faz com que a fotossíntese é o meio mais eficiente para as plantas de obter energia, principalmente naquelas no tipo C3. Lembra que eu falei no vídeo anterior que a cultura do milho, né? Se a gente arrancar todas as folhas do milho de 1 hectare, de 10 mil metros quadrados, tá? Colocar essas folhas lado a lado, né? Em uma linha só, ou de altura de uma folha lado a lado, a gente vai ter 4 hectares, ou seja, 40 mil metros quadrados de área foliar. Isso também corrobora para a qualidade da fotossíntese. Tá? A soja não lembro qual é o tamanho do trigo, também não. O trigo também é C3, tá? Não são todas as gramíneas que são C4. As gramíneas de pastagem, as gramas, por assim dizer, também são do tipo C4. Tá? Por isso que nós temos algumas variedades aí, quem é do campo aí sabe o que eu vou estar dizendo, algumas raças, entre aspas, de gramas, que num dia quente, bastante úmido, elas podem crescer até 1 centímetro por dia. E é um absurdo, porque é grande pra caramba, é muita massa sendo construída, muito carbono sendo sequestrado, muito carbono sendo transformado em matéria seca, né? E posteriormente, obviamente, né, o gado venha a comer isso daí. Outra planta também que é muito legal, que também é C4, é o dos nossos amados cactos, né, do nosso cerrado ali, em modos gerais. O abacaxi também é C4, né, são plantas muito rústicas, né, então elas conseguem de ali manter, mesmo em dias muito quentes, secos, elas conseguem manter a fotossíntese, entre aspas, em dia. Então, isso é muito bacana, tá? Deixa a gente até bastante interessado quando a gente fala de fotossíntese. Bem, basicamente seria isso, né? A gente vai dar sequência no próximo vídeo em relação a isso daí agora. E eu vim trazer para vocês, como anunciado, um dado muito legal que eu vou deixar aqui, tá? Eu só vou regravar um pedaço aqui, que a gravação ela meio deu uma bugada, mas enfim, vamos lá. Pessoal, o que a gente estava falando antes sobre o sequestro de carbono, tá? Vamos colocar vamos tentar visualizar comigo o seguinte. Tá, vamos botar aqui 3 culturas apenas, vou trazer mais do que isso que vai ficar muito grande, tá? Então nós temos aqui 3 culturas, né? A soja, o milho e pastagens, tá? Uma C3, que é a soja, e 2 C4, que é a pastagem e o milho. Show de bola? Então, se a gente olhar quantas toneladas, né, de carbono cada cultura dessa extrai ou do solo ou da atmosfera, a gente vai ter o seguinte dado, que é esse cara que eu vou deixar aqui. Tá? Então, se a gente olhar a soja vai tirar ali do solo, tá? Falando primeiramente do solo, em torno de 600 quilos de carbono do solo. E quando a gente olha para a atmosfera, via fotossíntese e tudo mais, ela tira do ambiente atmosférico 2,2 toneladas. Tá? É bastante coisa para uma planta do tipo C3. Né? É bastante eficiência, inclusive, apesar de ela não ser tão eficiente como uma C4. Tá? Mas se a gente olhar para o milho, isso muda um pouquinho. O milho tira do solo até mais ou menos ali 800 quilos de carbono do solo, cada 10 mil metros quadrados. Parece pouco, mas não é bem assim. Só que da atmosfera, nós tiramos ali cerca de 2,9 toneladas. Né? Lembrando que esses 2 primeiros que a gente falou, tanto soja quanto milho, a gente pode externar matéria seca dali.
o soja via grãos, né, para a indústria, enfim, né, para alimento, o milho idem, tanto de grãos para alimentação humana e animal, e também como forragem para alimentação animal. Tá? Então, esse carbono é externado, né? Ele é retirado da natureza, ele não volta para o solo, ele vai diretamente, né, para a indústria ou para a produção animal. Agora, quando a gente fala de pastagem, isso muda um pouco. A pastagem tira do solo, né, para a gente ter uma ideia, 1,5 tonelada do solo. Tá? Já atmosférico, na respiração, né, na fotossíntese, é claro que a pastagem é muito diferente das outras culturas, tá? Ela tira cerca de 5,5 toneladas de carbono por hectare. E lembrando que a pastagem ela tem que ser bem manejada, tá? Aquela pastagem degradada é o contrário, ela acaba jogando mais carbono para a atmosfera do que obtendo. Então, por isso que o manejo tem que ser muito bem feito, né? Acompanhado por um técnico responsável, um técnico agrícola, um agropecuário, um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, alguém que olhe para aquilo ali com olho técnico e resolva o problema. Tá? Uma questão que eu gostaria de trazer aqui, que pode acontecer um pouco de confusão, a queima ela devolve carbono para a atmosfera, tá? As queimadas. Mas o manejo florestal não. O manejo florestal retira carbono do ambiente, porque eu estou tirando ali uma árvore, né, que está já em fase reprodutiva, ela não vai crescer mais do que aquilo, então você tirando ela do ambiente, dando espaço para outras árvores ocupar aquele mesmo espaço, eu estou fazendo com que aquele ambiente se torne mais eficaz em sequestro de carbono. Então, o manejo florestal adequado, não a queima. Né? Vai dizer muita gente aí que fala que a agricultura é responsável por jogar carbono no ambiente. Bem, se a gente olhar o que a Embrapa diz sobre isso, não é bem assim. Se a gente olhar aqui embaixo a referência bibliográfica que eu vou deixar, né, fique à vontade de consultar, né, quando vocês quiserem, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que o manejo adequado ajuda. Né? Não resolve o problema, mas ajuda muito a resolver o problema. Então, o manejo ele é adequado, tanto o manejo da soja, do milho, do trigo, todas as culturas, todo o manejo que a gente tem que fazer, ele é de extrema importância. Então, fica aqui, né, o meu alerta. Lembre-se, o gráfico está aqui, né? Eu deixei aqui o gráfico bem nesse período todo, para vocês terem uma ideia. Se alguém quiser mais alguma informação, pode me perguntar aqui, fiquem à vontade. Né? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, né, pode deixar o seu joinha ali, o seu curtir. Se achar por bem, se inscreve aqui no meu canal, né, no AgroTalks. Ou se você achar mais pertinente, você deixar uma sugestão, meu e-mail está por aí, é só clicar em algum lugar aqui. E também pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente lê, embora não tenha muitos, o canal pequeno ainda está crescendo, mas você tem toda a liberdade de fazer isso. Beleza, pessoal? Tenha um ótimo dia para vocês e até mais.